Cenas exclusivas de monstros marinhos atacando navios. Quantas orcas furiosas podem atacar um navio? O que fazer se um tubarão feroz perseguir um navio? E como marinheiros franceses lidaram com o ataque do Kraken? Só porque alguém filmou esses momentos, podemos descobrir essas respostas e curtir o espetáculo. Nesse episódio eu vou mostrar imagens exclusivas de monstros marinhos atacando navios, barcos e iates. Tem muita coisa para ver. Vamos nessa! Orcas. Baleias assassinas ou orcas são criaturas perigosas. É um dos predadores marinhos mais poderosos e inteligentes. Por isso, os habitantes dos mares e oceanos passam apuros. Mas para os humanos, as orcas são seguras. Na história não houve casos documentados de ataques de orcas a humanos. No entanto, houve vários casos de ataques de orcas em navios e iates. Um desses ataques ocorreu recentemente, em junho do ano passado. Um incidente ocorreu no Estreito de Gibraltar. Tudo bem se fosse apenas uma orca atacando, mas havia cerca de 30 delas. Várias dezenas de predadores ferozes atacaram o iate britânico a 40 quilômetros da costa espanhola. Os monstros correram para o leme do iate e viraram o barco. Os marinheiros entraram em pânico, mas conseguiram tomar a decisão correta. Desligaram os equipamentos elétricos, baixaram as velas e esperaram até que os predadores se acalmassem. E tiveram sorte. O primeiro ataque de orcas contra pessoas em estado selvagem não aconteceu, mas o iate foi danificado. As orcas foram embora, arrancando um grande pedaço do leme. Baleia. Não pense que apenas as orcas são perigosas entre os cetáceos. Como sabemos, não são só as orcas que atacam navios, mas também outras espécies delas. Por exemplo, a baleia franca austral. Em 2010, uma dessas baleias atacou um barco de fotógrafos. Saltando para fora da água, o monstro de 10 metros de comprimento pousou no barco de Paloma Werner e seu parceiro Ralph, destruiu o mastro e escorregou de volta para a água. Felizmente, esse foi o fim do ataque. Paloma e Ralph tiveram sorte, eles não se machucaram. O navio, por outro lado, teve menos sorte. Como no caso anterior com as orcas, a baleia causou danos consideráveis, estimados em $10 mil. A propósito, quanto ao ataque, não é preciso colocá-lo sob um guarda-chuva geral, como o ataque das orcas. As orcas são predadoras por natureza, então seu motivo é claro. Mas a baleia franca austral é simplesmente uma criatura míope. Ela se move pelo oceano através do som, e talvez o som agudo do barco tenha chamado sua atenção, e ela pulou para fora da água com medo. Talvez o monstro marinho mais famoso seja o Kraken. Segundo as lendas, esse enorme molusco cefalópode atacou navios, envolveu seus tentáculos gigantes em torno deles e os arrastou para o fundo, acabando com tudo. É possível que todas essas lendas sejam exageradas, e que de fato os marinheiros antigos não tenham encontrado o Kraken, mas uma lula gigante. Porque esse monstro às vezes sobe à superfície para perturbar os marinheiros. Em 2003, franceses que participavam da circunnavegação da regata ao redor do globo pelo prêmio Jules Verne encontraram uma lula gigante. Olivier de Kerson disse que a criatura marinha de 8 metros atacou seu iate e se agarrou à popa logo após a equipe deixar a Bretanha. A lula gigante usou toda a sua força para puxar o barco para o mar. Seus tentáculos bloquearam o leme do iate, de forma que a tripulação não conseguiu pegar impulso. Isso não parece o Kraken? A criatura lendária agiu exatamente da mesma maneira. Felizmente, a lenda não se repetiu. A lula não afundou o iate. Algum tempo depois, o monstro afrouxou, desenganchou-se do iate e partiu para as profundezas do oceano. Lulas, baleias e orcas são criaturas assustadoras, mas ainda assim se comportam de forma relativamente normal e às vezes até amigáveis em relação a nós. O mesmo não pode ser dito sobre um dos predadores mais perigosos do oceano, os tubarões. Como eles atacam os navios e que outros monstros marinhos podem atacar navios, barcos e iates. Fique ligado, todas as respostas mais à frente no episódio. Tubarão. O grande tubarão branco é um dos monstros marinhos mais famosos do mundo. Ele é temido por marinheiros, pescadores e nadadores. E se a situação com os nadadores é compreensível, por que marinheiros e pescadores teriam medo desses predadores? Porque às vezes esses tubarões atacam navios, iates e barcos. Isso aconteceu com um pescador de 73 anos, Terry Selwood. Em 2017, um grande tubarão branco de quase 3 metros de comprimento e pesando 200 quilos pulou na lancha em que o pescador estava. Ao pular, o tubarão atingiu Terry com sua barbatana peitoral, ferindo ele. Não preciso dizer que o pescador se assustou e entrou em pânico. O tubarão, embora a bordo, ainda era uma ameaça. Então Terry teve que subir na tábua da proa e entrar em contato com os socorristas. Felizmente, eles logo chegaram. O pescador foi retirado do barco, trazido para a praia e recebeu os primeiros socorros. O tubarão morreu a bordo do barco. Tubarão 2. Ok, tudo está certo com o tubarão que pulou para fora da água. Mas e quanto a um ataque mais óbvio?
Tem um desses no episódio. Alguns anos atrás, o pescador Aaron Pierkarski filmou um grande tubarão branco atacando seu barco com outras pessoas nele. A filmagem, feita no Golfo de Spencer, no sul da Austrália, mostra o tubarão de 4 metros de comprimento circulando ao redor do barco, e depois aparece várias vezes na superfície da água e tenta morder o barco. Testemunhas oculares do ataque mantiveram uma calma impressionante que beirava a insanidade. Aaron até botou sua câmera debaixo d'água e disse: "Vamos dar uma olhada em seu tamanho." Felizmente, o grande tubarão branco não mordeu a mão de Aaron. Ele circulou perto do barco por alguns segundos e logo nadou para longe. Tubarão Mako. Os cientistas acreditam que o tubarão branco, embora perigoso, não é tão agressivo quanto o predador oceânico menos conhecido, o tubarão Mako. É um grande e rápido predador da família dos tubarões brancos, que é famosa por seu temperamento louco e representa uma grande ameaça para nós. Mesmo em um barco, você não está 100% seguro, porque às vezes esses tubarões atacam navios. Isso aconteceu em 2017, perto de Nova York. Um barco de pesca estava transportando turistas para um local rico em peixes. Os primeiros peixes chegaram no próprio barco, e um tubarão Mako enfurecido atacou o barco pulando a bordo, mas felizmente ficou preso nas grades. As imagens mostram o perigoso predador balançando o rabo, mordendo as grades e batendo contra o lado em uma tentativa desesperada de se liberar. No final, o monstro furioso foi ajudado pela tripulação. Os pescadores amarraram uma corda em uma das barbatanas e o viraram com o rosto voltado para a água. E com isso, eles conseguiram libertar o perigoso predador. Quando falamos de animais perigosos do Ártico, a primeira coisa que pensamos são ursos polares. É compreensível, esses monstros são realmente extremamente perigosos. Mas não devemos esquecer as outras criaturas perigosas de lá, as morsas. Elas pesam cerca de 1 tonelada e podem ostentar presas afiadas e longas. Se tal monstro te atacar, você vai ter problemas. Os participantes de uma expedição conjunta da Frota do Norte e da Sociedade Geográfica Russa estavam convencidos disso. Em 2019, eles filmaram uma morsa atacando seu barco perto do Cabo Heller, no Ártico. A filmagem mostra o animal se comportando de forma agressiva e tentando atacar o bote inflável. Um dos homens tenta afastá-lo com um remo, e depois o barco rapidamente se afasta. O chefe da expedição disse que a morsa os atacou de repente a 200 metros da costa, protegendo seus filhotes. Primeiro o predador perfurou a proa do barco e depois a lateral, mas o vídeo não capturou esse momento. Os membros da expedição chegaram à costa em um cilindro inflável, retirando a água fria do barco. Felizmente tudo deu certo, e eles logo foram apanhados por um barco que veio resgatá-los. Agulha. O ano de 2020 começou mal para Muhammad Idul. O indonésio de 16 anos foi pescar à noite com seu amigo Sardi. O barco de Sardi partiu primeiro, com Muhammad atrás dele. Cerca de 500 metros da praia, Sardi acendeu uma lanterna quando de repente um peixe-agulha saltou da água. Aparentemente queria atacar o barco, mas acabou atacando Muhammad, ferindo-o gravemente no pescoço. Foi um milagre que os meninos pudessem nadar de volta, enquanto o peixe-agulha de 75 centímetros de comprimento estava em Muhammad. O pai do garoto então levou ele para o hospital, onde os médicos cortaram o peixe fora. Depois o menino teve que ir para outro hospital para outra cirurgia. 5 especialistas estavam envolvidos ao mesmo tempo, pois a situação dele era complicada. Mas felizmente tudo deu certo. O menino se recuperou rapidamente e disse que o incidente com o peixe não enfraqueceu seu amor pela pesca. E ele disse que agora teria mais cuidado e não acenderia lanternas à noite, para não provocar o peixe-agulha. Isso é tudo, pessoal. Qual foi a coisa mais assustadora que aconteceu com você no mar ou no rio? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.